no teu coração, para que possamos te ouvir, para que possamos aprender, que o nosso entendimento seja ampliado e aberto, que a nossa mente seja iluminada pelas tuas verdades, para que possamos dar passos nessa terra guiados pela tua palavra, Pai, para que possamos ser respondidos, para que possamos ter direções que necessitamos para algumas áreas da nossa vida, Pai. Que a tua sabedoria flua nesse lugar e que possamos absorver das tuas verdades, para que possamos ter a nossa alma, o nosso espírito, a nossa fé alimentada pelo Senhor, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. O tema da mensagem de hoje é a provisão guardada na gratidão. Podemos muito bem estar em dias, e podemos viver dias onde temos grandes problemas e não possuímos o suficiente para resolver os problemas que temos. Podemos viver em dias e podemos às vezes estar em dias que temos um problema de um tamanho e temos muita pouca solução para o tamanho do problema que temos. Eu gosto de olhar Jesus como alguém que, além de cuidar de mim, esses dias eu falei para um rapaz: diz para mim, quem é Deus para você? É meu Pai, o Deus de amor, é o Todo-Poderoso, é o meu ajudador, é meu isso, me ama. Eu falei: aprenda a olhar a Deus como um treinador também. Deus está sempre, eu costumo olhar e entender que Deus está sempre cuidando de mim, mas Ele está sempre me preparando para a próxima estação, e pode ter certeza que coisas que estamos vivendo, situações que possamos estar enfrentando no momento, elas podem estar sendo testes, elas podem estar sendo treinamentos, para que possamos subir de níveis e encarar situações, e encarar e receber responsabilidades ainda maiores, que estão pela frente. E a história que vamos ler mostra claramente Jesus treinando, testando, forçando a mente, forçando a alma, forçando o espírito dos seus discípulos, a fim de desenvolvê-los espiritualmente, emocionalmente, ampliando a sua visão, ampliando a sua mente, seu entendimento. E Jesus usa as circunstâncias momentâneas que eles estão vivendo para ensiná-los e prepará-los para uma fase próxima que eles iriam viver. Quero ler um texto que está no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13. Você está com a sua Bíblia, abra ela. Se você quer no seu telefone, quer na tela aqui atrás de mim, sinta-se à vontade, mas acompanhe a leitura comigo, porque isso vai ajudar no seu entendimento dessa história. João, capítulo 6, versículo 1 ao versículo 13, vai dizer assim: algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo. Uma multidão continuava seguindo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Uma multidão seguia Jesus, porque viu os sinais, viu o que Jesus realizava. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe, um de seus discípulos: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Essa história está narrada nos 4 evangelhos. E o outro em Mateus vai dizer que já era tarde, o pessoal ia ter fome, mas Jesus fala para Filipe: Filipe, onde compraremos pão para esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, para provar Filipe, porque ele já tinha em mente o que ia fazer. Jesus pergunta a Filipe não para saber o que Filipe queria dizer. Jesus pergunta a Filipe sabendo o que iria fazer, mas ele queria ver o que Filipe tinha dentro da cabeça dele. Filipe lhe respondeu: 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Ponto. Jesus poderia falar assim: ô Filipe, eu não te perguntei quanto dinheiro precisa, eu perguntei onde vão comprar, porque dinheiro para mim não é problema, rapaz. Cria esse universo inteiro, você vai falar para mim que 200 denários não é suficiente? Você não sabe com o que você está falando.
te perguntei aonde compra, não te perguntei quanto que precisa. Porque quando eu quero, até peixe traz na beira do mar, assim, 200 denários não comprarão pão suficiente para cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para a gente? Para tanta gente. Como diz assim, ele está querendo dar, mas eu nem vou pegar. Não é nada. Essa multidão inteira, quase 12 mil ou mais de 12 mil pessoas, 5 pães e 2 peixinhos. O que é isso para tanta gente? Disse Jesus, mande o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram, era cerca de 5 mil homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados. Jesus pega os 5 pães e 2 peixinhos e dá graças. Era insuficiente, mas ele pega. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos, ajuntem pedaços que sobraram. Todo mundo comeu e ele pega o que sobrou, cata tudo. Cata as sobras. Mas Jesus parece que, mandou catar, estranho, Mandou catar. Jesus não dá um pingo fora de algo que tem para nos ensinar. Não tem uma vírgula dele que não diz alguma coisa. Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos com pedaços dos 5 pães de cevada, deixados por aqueles que tinham comido. O contexto do momento é um contexto onde Jesus vai com seus discípulos e procura um lugar para descansar. João Batista acabava de ser decapitado. Jesus sofria pressão espiritual, psicológica dos religiosos da época. Então Jesus procurava um lugar para dar uma respirada, para renovar, para descansar, dar uma renovada, cansaço físico, emocional. E ele vai para aquele lado oriental da cidade, a fim de ter um tempo de descanso, mas uma multidão segue, vê ele indo e vai atrás. As pessoas seguiam Jesus, porque Jesus era alguém eficaz. Fala assim comigo, Jesus era e é eficaz. A vida de Jesus e seus ensinamentos não ficam somente no campo das palavras e dos sonhos, da utopia, do ideal, do pensamento, da ilusão, dos sonhos sem realização. Sabe uma coisa que faz com que as pessoas fiquem sonhando muito e realizando pouco? Drogas, maconha. Drogas deixam pessoas assim, sonham muito, mas não são capazes de fazer nada. E tantas outras coisas. Jesus tinha algumas coisas muito bem alinhadas e resolvidas em si. O senso de missão, de propósito, de valores de Jesus era muito bem ajustado e definido. Ele veio ao mundo com uma missão, ele veio ao mundo com um propósito, ele veio ao mundo para realizar algo e ele focou naquilo que ele tinha que realizar. E nós precisamos ser pessoas que temos esse senso de missão, de propósito, de valores, de visão muito bem ajustado, porque essas coisas vão nos ajudar a mapear o nosso destino e vão nos ajudar a nos mantermos na rota certa da nossa vida para realizarmos aquilo que precisamos realizar. Porque pessoas que não têm um senso de missão, de propósito, não sabem o que estão fazendo, não sabem para onde estão indo, não sabem quem são. Você não precisa saber de tudo que vai acontecer, você precisa saber quem é e o que realmente você está fazendo. E entender e descobrir que você não está na terra somente para passear. A vida nessa terra não é um passeio, tem um propósito, tem uma missão, tem coisas pré-definidas por Deus. Você não é um predestinado, mas Deus estabeleceu coisas, propósitos para você viver. Você é único, não tem ninguém igual a você. Você não é igual ao teu irmão, você não é igual ao teu pai. Pode ser parecido, mas tu não é igual a tua mulher, tu não é igual ao teu amigo, tu não é igual a ninguém. Aquilo que Deus preparou para você é teu. A obra que Deus preparou encaixa em você. Por isso que algumas pessoas ganham dinheiro fazendo algo, outras pessoas querem fazer aquele algo e não dá certo, porque aquele algo é para ele. Pessoas que têm essas coisas alinhadas são pessoas que se tornam eficazes. Sabe por que elas são eficazes como Jesus? Porque elas geram resultados, elas geram frutos. Mas não basta gerar frutos, você precisa, como a palavra diz, gerar frutos que permaneçam.
Eu tenho um terreno, tenho uma casa em Niterói que tem uma jaqueira, ela dá a jaca. Aí ela começa a crescer, daqui a pouco começa a ficar preta, apodrece, pum, cai, murcha. Ela gera fruto, podre. Você precisa gerar frutos que permaneçam. Você não é eficaz quando tem talento. Você é eficaz quando entende que precisa aprimorar o talento, a fim de utilizá-lo de maneira inteligente para gerar resultados. Porque você tem talento, tem habilidade, mas não consegue gerar resultados e bons resultados com o talento que você tem, porque tem gente que é muito talentosa, mas resultado que é bom, nada. Você não é eficaz porque tem um dom. Uma coisa eu já aprendi no reino: dons não impressionam Deus, dons impressionam homens, dons impressionam pessoas. Ai, que dom, Deus está lá assim, dom, né? Dom, tem dom, resultado que é bom, cheio de dom, mas quando eu levanto aqui, meu amigo, ó, só eu sei o que eu acho aí embaixo desses dons. Dons, não estou falando que os dons não são de Deus, não são do Espírito e não são coisas boas na igreja, mas eu estou falando que algumas pessoas podem ter dons e não serem eficazes, porque não sabem utilizar os dons que têm, e podem fazer um mau uso dos dons que possuem, que receberam de Deus. Não basta ser muito inteligente e não saber usar o conhecimento, a inteligência que tem de maneira correta. Para quê? Para você ser eficaz, para a sua vida dar resultado. Não vai adiantar você ter faculdade, você ter doutorado, você ter mestrado, tudo isso é muito bom. Mas se você tem tudo isso e tua vida não produz resultado, para que tudo isso então? Você precisa ser alguém eficaz. As pessoas seguiam Jesus porque a vida de Jesus gerava resultado. E se sua vida não tem gerado resultado, tem que parar e falar: meu Deus, eu preciso ajustar as coisas. A situação não era uma crise sem solução. Como assim, pastor? As pessoas estavam ali para ouvir Jesus, podia entardecer, elas podiam ficar com fome, mas Jesus poderia muito bem chegar e falar assim: gente, olha só, já é tarde, vamos para casa, amanhã eu posso continuar a mensagem, porque não tem padaria perto, não tem nada, está tudo bem, ninguém ia morrer, não ia acontecer nada trágico. Não era uma crise sem solução. Deus abençoe a todos, glória a Deus, com o amor de Deus, a graça, a minha graça de Jesus, que sou eu, as consolações do Espírito, seja com vocês, vão em paz. Ele dispensava, não haveria problema. Não era algo como alguém com uma hemorragia, alguém endemoniado precisando ser livre, alguém enfermo, alguém como Lázaro que estava morto e não tem jeito, só uma ação sobrenatural para levantar. Não era uma crise sem solução, era uma crise que tinha solução, natural. Não era necessariamente só uma intervenção sobrenatural que resolveria aquele problema. Porém, claramente Jesus enxerga uma oportunidade de ensinar aos discípulos algumas lições que ele gostaria, aproveitando tudo aquilo que estava acontecendo. E por isso ele fala: Filipe, sabendo o que vai fazer, ele pergunta a Filipe: o que a gente pode fazer? Jesus aproveita para ensinar alguns discípulos algumas coisas importantes, e uma delas que eu entendo é que na vida encontraremos contradições. Haverá momentos em que se precisa de muito e não se tem o suficiente. Encontraremos adversidade, contradições. Encontraremos situações onde precisamos de algo que não temos esse algo. Podemos estar em dias e em momentos na vida onde temos problemas e não temos o suficiente para resolvê-los. Jesus faz uma pergunta a Filipe: onde vamos comprar comida para essas pessoas? Como vamos alimentá-las? Foi uma pergunta, teste para Filipe, porque Jesus já sabia o que iria fazer. Ele já sabia a resposta, mas ele queria saber o que Filipe iria falar. Ele tinha a resposta, já sabia o que fazer, mas ele quer saber o que a mente de Filipe está pensando. Ele quer saber o que está acontecendo dentro, o que está funcionando, como funciona a mente de Filipe. Se os olhos de Filipe são capazes de enxergar o que ele está enxergando, será que os seus olhos são capazes de enxergar o que Deus está enxergando? Corre aqui, varão de fogo. Vai! Aqui. Olha para frente. Ó, mira lá para frente e fica assim. Como se Deus estivesse atrás de você, olhando o teu futuro. Será que os teus olhos conseguem enxergar o que Deus está vendo?
na linha do tempo da sua história. Jesus estava testando para ver se Filipe era capaz de enxergar o que ele estava enxergando. Será que Jesus pode nos deixar meio que preocupados com algumas coisas, quando na verdade Ele já tem a solução? Será que você está vivendo problemas que Deus está só olhando, deixando você passar, mas Ele já tem uma solução, mas Ele não te mostra a solução, mas Ele não te diz a solução, e Ele deixa a sua mente forçar, Ele força a tua alma, Ele força o teu espírito, força a tua espiritualidade, força a tua fé, para ver se sua mente começa a funcionar, e teus olhos começam a se abrir, para você enxergar aquilo que Ele está vendo, para se você consegue captar a resposta que Ele já tem, não aquela que a sua mente fica processando. Filipe responde: 200 denários não serão suficientes. 200 denários valia a 7 a 8 meses de salário daquela época. Filipe não responde o que Jesus pergunta. Filipe fala do que ele vê. Esse pode ser um dos nossos problemas. Em vez de liberarmos palavras sobre aquilo que Deus está querendo nos mostrar, nós ficamos fechados e falando somente daquilo que estamos vendo. No campo das circunstâncias. Quando você vive somente no campo das circunstâncias, você não vive no campo da fé. Se você fala só sobre as circunstâncias, você acaba não liberando palavras sobre o seu futuro, porque palavras liberam destinos. Palavras constroem pontes. As palavras que você libera hoje, elas podem se tornar em chão para você pisar amanhã. Jesus não perguntou a Filipe quanto gastaria, ele perguntou onde pode comprar. Eu aprendo algo aqui com a cabeça dura de Filipe. Nunca deixe as circunstâncias predeterminarem o resultado da sua história. Nunca deixe as circunstâncias que você está vivendo predeterminar, ditar, dar as cartas daquilo que você vai viver. Porque as circunstâncias podem estar de um jeito, mas Jesus pode ter visto outra coisa. Ele pode ter um milagre na curva adiante. Depois que ele faz esse teste, força a mente de Filipe, André se levanta: Senhor, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos, mas não vou nem aceitar, é muito pouco. Quer dar uma mixaria dessa? Ele continua: não é nada perto daquilo que a gente precisa, ou seja, não é suficiente. É como se André estivesse falando para Jesus: esse menino quer dar uma oferta, 5 pães e 2 peixinhos, mas Jesus, não é suficiente. O pouquinho que ele tem não é suficiente. Jesus diz: me dá aqui, bota na minha mão o que não é suficiente. Traga aqui o que ele tem. A falta de fé de André faz ele desprezar aquilo que ele não tem capacidade de enxergar. Jesus enxerga suficiência naquilo que é insuficiente. André só enxerga insuficiência no que é insuficiente. A sua falta de fé não é capaz de enxergar o mais que abundante naquilo que não era suficiente. Jesus pega aquilo que o menino trouxe, dá graças e logo após distribui a comida. Preste atenção. Jesus não pega e agradece pelo milagre que aconteceu. Jesus pega e agradece pelo que era insuficiente. Jesus agradece por aquilo que não dava para resolver o problema. Mas aquilo que não dava para resolver o problema era o que estava na sua mão naquela hora. Jesus agradece quando ele ainda era insuficiente. Agradecer pelo que não seria suficiente. Jesus dá graças com aquele alimento que não daria nem para o começo. Jesus agradece pelo que tem, crendo que Deus sabe aquilo que ele precisa. Quando você tem coragem de agradecer pelo que tem, mesmo sabendo que não é o suficiente, você está dizendo: Deus, eu te agradeço pelo que eu tenho, porque eu sei que o Senhor sabe aquilo que eu preciso. Eu lembro de Jesus dando um ensinamento para os seus discípulos e diz assim: não sejam como os ímpios, como os insensatos. Porque buscam todas essas coisas, mas o Pai Celestial sabe de tudo o que vocês precisam. Jesus não fica pedindo o que precisa, esquecendo daquilo que tem. E muitas vezes podemos ficar assim, só pedindo o que precisamos, esquecendo daquilo que já temos. E às vezes aquilo que precisa pode estar guardado dentro daquilo que você já tem e você não conseguiu enxergar.
Em vez de reclamar do que falta, do que não tem, do que precisa, ele agradece e dá graças por aquilo que já está em suas mãos. Após isso, Jesus ter feito isso, a provisão aparece. Ele alimenta mais de 12 mil pessoas e partiu daquilo que era insuficiente, daquilo que no coração e na mente de André não dava nem para o começo. A provisão de Deus para o que você ainda não tem pode estar guardada na gratidão pelo que Deus já te entregou e o que você já tem. Deu glória a Deus, pelo amor de Deus, que eu já estou ficando com medo de vocês. Eu sei que vocês estão absorvendo. A provisão que Deus tem para você pode estar guardada na gratidão daquilo que Deus já te entregou. Agradecer pelo pouco que tem pode abrir as portas do muito que Deus pode liberar. Nos Estados Unidos tem um dia muito especial que é um feriado de Thanksgiving, de ação de graças. Um dia que as pessoas almoçam, param tudo para almoçar, para refletir, pensar em tudo que viveram e ser gratos a Deus. É um dia para ser grato pelo que viveram até aquele momento. Todo ano tem, ser grato por aquele último ano, tendo acontecido tudo, ou com algumas coisas faltando, mas eles estavam sendo gratos pelo aquilo que viveram. Se a conquista não foi completa, se não deu para completar o que sonhou, mas estamos gratos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Um dia muito especial. Existe um poder que pode ser desconhecido para algumas pessoas, guardado na gratidão. A gratidão pelo que Deus já fez, mesmo que não seja tudo que você precisa, pode ser a chave que vai abrir a porta da provisão, que vai gerar o mais do que suficiente na sua vida. A gratidão pelo que Deus já fez, mesmo que ainda não seja tudo que você precisa, pode ser o que vai abrir a porta, que vai liberar a provisão sobrenatural. Eu não sei o que você pode estar faltando na sua vida, em sua casa, porém eu sei que mesmo que esteja faltando um monte de coisa da sua casa, da sua vida, mesmo que tenha um monte de pendências para serem resolvidas, eu sei que alguma coisa tem para você levantar a mão e agradecer. Por isso, levante a mão nessa hora e fala: obrigado, Senhor. Mesmo que alguma coisa, um monte de coisa que ainda não aconteceu, tem algo aí para você ser grato e agradecer. Tem algo que você já viveu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 18, vai dizer assim: deem graças em todas as circunstâncias. Não deem graças por todas, deem graças em todas, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Esse texto não fala para agradecer pelos problemas, agradecer pelas dívidas, agradecer pelas doenças, mas sim para não perder o coração grato e a confiança em Deus, que muda o quadro em meio aos problemas. Os problemas que enfrentamos não são capazes de mudar o nosso coração grato. Seja grato, deem graças, mesmo em meio aos problemas, não por conta dos problemas. Não faz com que você não mude, mesmo quando os problemas cheguem. Não perder a fé em tempos difíceis, não perder a confiança em Deus e não se perder de Deus em tempos difíceis. Eram cerca de 5.000 homens. Jesus dá um comando para os homens, para eles se sentarem. Os homens se sentem, depois eles se encarregariam de alimentar as suas famílias, porque eram homens e famílias, mulheres e crianças. Então, se os apóstolos vão servir, serve o homem, serve a mulher, serve os 5 filhos, serve os 6 filhos, ia dar muito trabalho. Então, dá a porção para o homem que a casa dele precisa, ele leva a porção para a casa dele. Então, fala: se os homens se sentem, 5.000 homens, fora as mulheres e crianças, ele trata com os homens. Ele faz com que os homens se sentem assim, cada um iria pegar a porção para sua casa. Jesus não somente dá uma ordem para os homens, mas Jesus começa a botar as coisas em ordem. Jesus estabelece uma ordem, ele não dá somente uma ordem, ele coloca algumas coisas em ordem, antes do milagre acontecer. Sabe o que eu aprendo? Enquanto a desordem está estabelecida, parece que o milagre não acontece. Começa a colocar as coisas em ordem, você vai ver que o milagre vai começar a acontecer. Os homens obedecem a um comando claro de ordem de Jesus, mas o problema hoje é que alguns homens não ouvem, não aceitam, não obedecem o comando que Jesus pode estar lhe dando. Enquanto os homens não se sentaram, a provisão não chegou. Enquanto os homens não sentam, a provisão não acontece. Porque Jesus começa a estabelecer um processo para o milagre acontecer. Preste atenção. Eu aprendo algo.
O posicionamento de um homem diante de Deus pode determinar o que a sua casa vai receber do céu. Silêncio. Deus pode estabelecer processos pela qual o seu milagre acontece. Jesus estabelece uma ordem, ou seja, Ele não somente dá uma ordem, Ele estabelece uma ordem para que as coisas aconteçam. Quando estamos fora de ordem, podemos estar limitando, atrapalhando aquilo que Deus quer fazer. Uma coisa que salta desse texto. Falamos muito do menino, tem canções sobre o menino, dos 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que às vezes não falamos muito, é que esse menino teve coragem de dar o que tinha. Ele abriu a merendeirazinha dele e falou, toma. Ele foi o primeiro. 12.000 pessoas, aproximadamente, mulheres e crianças. Ele foi o primeiro a ter coragem. Toma aqui o meu, pode comer o meu, começa do meu. O rapaz abre mão do almoço. O menino abre mão do que era dele em prol de todos. Ele entregou, ele teve coragem para entregar o pouco que ele tinha. Eu aprendo uma coisa sobre fé. Fé sempre nos move a fazer algo, a dar um passo, a abrir mão, a deixar, a seguir, a compartilhar, a entregar. Se você tem fé e não tem movimento, tem alguma coisa errada. O segredo para algumas coisas acontecerem na nossa vida nem sempre está na conquista. O segredo para algumas coisas acontecerem na nossa vida pode estar na entrega, na coragem. E não somente em avançar como um leão, mas talvez em se entregar como um cordeiro às vezes. Porque quando o apóstolo Paulo vai falar sobre as armaduras de Deus e as armas espirituais, ele não coloca a fé como uma flecha, como uma espada ou como uma lança, como uma arma de ataque. Porque nem sempre a fé que vai gerar resultados da nossa vida é a fé que nos leva para frente, de conquistar, de avançar, de ir, de ganhar, de prosperar. Mas é a fé de entregar. Parece que você está perdendo, mas você está ganhando. Parece que você está andando para trás, mas tu está andando para frente. O que o menino tinha era pouco, porém sabemos que Deus faz grandes coisas com pequenos começos. Como assim, pastor? Davi mata um gigante com uma funda e uma pedra. Sansão mata mais de 1000 homens com uma queixada de jumento. Aquela viúva experimenta uma multiplicação sobrenatural, exponencial. Acaba com uma empresa quando Deus deixa ela a partir de um frasquinho de azeite que ela nem lembrava que tinha dentro de casa. Moisés abre o mar com um cajado. Eu enxergo outra lição. Coisas comuns das mãos de Deus se tornam coisas extraordinárias. Não importa o pouco que você tem, quando você coloca diante de Deus, das mãos de Deus, você vai ver o que vai acontecer. Eu aprendo uma outra coisa. A bênção sobre o que temos não é gerada quando o que temos está nas nossas mãos. A bênção sobre o que temos, a bênção se instala, se apropria daquilo que temos quando temos fé e coragem para colocar o que temos nas mãos de Deus. Por isso, não peça para Deus abençoar aquilo que você nem tem coragem ou confiança de colocar nas mãos dele. Jesus chega numa praia, os discípulos estão lavando a rede e uma multidão na praia. O barco de Pedro e o outro barco dos seus sócios. E Jesus fala para Pedro: me dá o seu barco. Entra no barco de Pedro, empurra o barco para a água, fica em pé no barco pregando. Jesus chega e não pergunta nada para Pedro. Jesus fala: Pedro, me dá o barco. Aquele barco era um negócio de Pedro. Era onde Pedro tirava seu sustento, era uma empresa. Se você analisa, você vê que Pedro tinha um negócio de pesca, tinha sócios, tinha um negócio bem organizado. Porque isso era um meio de sustento naquela região. E Pedro era pescador. Então Jesus pega a empresa de Pedro emprestado: me dá aqui, que eu vou usar o seu negócio como uma plataforma. Quero ver se você tem coragem de colocar, para deixar eu usar como plataforma. E usa o barco de Pedro e fica pregando de dentro da praia, usando a água como espelho, porque o vento naquela tarde soprava do mar para a praia, então levava a voz dele para aquela multidão de maneira inteligente. Mas Jesus precisava do barco de Pedro? Não. Por que ele não precisava do barco de Pedro? Fala assim: por que, pastor, que ele não precisava do barco de Pedro? Porque em outra ocasião ele andou sobre o mar. Ele poderia muito bem andar sobre as águas, parar lá em pé.
e pregassem o barco de Pedro. Mas o que acontece é quando ele devolve o barco de Pedro e fala assim: Pedro, não era eu que precisava do teu barco, era o teu barco que precisava da minha bênção. Joga onde as águas são mais fundas, e você que passou a noite toda sem pegar peixe nenhum, tu vai acontecer o que vai acontecer depois que eu usei esse barco teu. E o que a gente aprende é uma pesca maravilhosa. Não peça para Deus abençoar o que você não tem coragem de colocar nas mãos dele. Tem um detalhe no verso 11. Jesus dá aos discípulos, os discípulos entregam para os homens distribuem para as famílias. A bênção começa a passar de um para outro, de outro para um. A bênção, Jesus diz para Abraão: através de você serão benditas todas as nações. A bênção vai atravessar você, Abraão. A bênção passa de um para outro, pessoas sendo abençoadas se tornam um canal de bênção na vida dos outros, de outras famílias, de suas famílias. Se Deus não pode fluir a bênção através de você, o canal divino pode ser interrompido. Porque Deus não quer fazer de você um depósito de bênção, Deus quer fazer de você um distribuidor de bênçãos. Onde as bênçãos vão passar e vão fluir para o reino, para outras pessoas, e muitas pessoas serão abençoadas através. Você vai ser um canal de bênção para a tua casa, para a tua família. Após o milagre, eles dizem: você é o profeta que viria, o Messias, que devia vir ao mundo. Jesus responde no verso 26, na verdade vocês não vêm a mim por conta de quem eu sou. Vocês estão vindo por causa do pão que eu posso multiplicar, eu sei muito bem. Vocês vêm a mim por causa dos milagres, porque vocês não sabem quem eu sou ainda. Sabe o que eu entendo e o que eu aprendo? Os pentecostais podem dar um glória a Deus, vai ficar bom, vai ficar gostoso. Pode dar uma ativadinha aí, eu sei que vocês estão absorvendo. Eu aprendo quando Jesus fala: vocês vêm a mim por causa dos milagres, do pão que eu multiplico, por causa daquilo que eu estou fazendo, profeta. Eu aprendo algo que nós não podemos basear o nosso relacionamento com Jesus pelos milagres e a provisão que Ele pode nos dar e fazer. A base do cristianismo é você conhecer, ter um encontro genuíno, íntimo, individual com Deus. Você não será salvo porque teu marido foi salvo, você não vai ser salvo porque tua mulher foi salva, você não vai ser salvo porque teu filho foi salvo. Você vai ser salvo, você vai herdar a vida eterna por causa do teu encontro pessoal. Jesus está querendo dizer a eles: isso que eu fiz não é nada. Vocês estão vindo atrás de mim por causa de milagre, mas isso não é nada. A água que eu posso te dar, você nunca mais vai ter sede, e vai gerar em você a vida eterna. Existe um problema quando não entendemos realmente quem Jesus é e o que Ele é capaz de representar e representa na vida de quem conhece e tem um encontro verdadeiro com Ele. Caminhe comigo. Eu sinto muito, mas eu preciso te falar algumas coisas. A igreja pode te decepcionar. Os irmãos podem te decepcionar. O pastor pode te decepcionar. Sua família pode falhar com você. Porém, quando você conhece Jesus intimamente e o seu relacionamento com Ele está fundamentado em quem Ele é e o que Ele representa para você, e você não está mais no nível daquele relacionamento que se relaciona com Ele pelo aquilo que Ele pode dar, mas se relaciona com Ele pelo aquilo que Ele é e conhece Ele intimamente, nenhuma decepção, nem palavras que podem nos ferir são capazes de nos separar e nos levar a deixá-lo pelos erros dos outros. Não coloque a culpa do seu afastamento de Cristo por causa dos erros dos outros, porque quando você o conhece intimamente, os erros dos outros não serão capazes de arrancar você da presença dEle. Pastor, me dá uma base bíblica para isso, só se você der um glória a Deus depois que eu terminar. Romanos 8,35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nada pode te separar do amor de Deus.
Nada nem ninguém é capaz de arrancar você quando você o conhece verdadeiramente. O suficiente está em Jesus. A igreja é um canal para você conhecer mais dele, se aliançar com ele, servir a ele, crescer com ele, receber dele. Mas a igreja não é suficiente. O pastor não é suficiente. Os irmãos não são suficientes. Seus amigos não são suficientes. Jesus é suficiente. Circunstâncias adversas e momentos difíceis por vezes podem ser desafios que Deus permite que a gente enfrente. Deus permite alguns desafios a fim de nos desenvolver a nossa fé, a nossa espiritualidade, alargar, nos esticar, nos alongar. Quem já fez alongamento? Quem está na academia? Quem está na academia, levanta a mão, por favor. Aqueles que precisam voltar para a academia, levanta a mão, por favor. Aqueles que já estão há mais de um ano querendo voltar para a academia. Os eternos que vão voltar. Quando você faz um alongamento, dói. Mas estica teu músculo. Alonga teu músculo, expande. Como é que você quer crescer e não quer? Quem quer no conforto é neném. Deus permite alguns desafios para desenvolver a nossa espiritualidade. Geralmente são os momentos difíceis que enfrentamos que serão portas de acesso para o próximo nível, tanto espiritual como natural. Então, quantos estão vivendo os momentos difíceis como eu? Levante a mão, por favor. Levante a mão, sem medo, porque tem uma notícia boa para você. Você está mais próximo do próximo nível do que algumas outras. Mantém sua mão levantada. Aqueles que estão enfrentando momentos difíceis. Aqueles que estão em momentos difíceis. Sabe de uma coisa? Quando você está em momentos difíceis, você está subindo escadas. E pode ser que você está pertinho. Aqueles que estão em momentos difíceis podem ser portas e escadas que vão te levar a próximos níveis. Então você pode estar mais próximo do próximo platô. A mente pragmática de Filipe é testada. Filipe é bom de conta. Ele parece ser alguém bom de conta, porque rapidinho ele faz mais de 12 mil pessoas, 200 denários. 8 meses de salário não será suficiente. Vai dar para cada um pelo menos nem um pedacinho. Ele faz uma conta rápida. Ele é bom de matemática, ele é bom de cálculo, ele é bom de probabilidade. Ele faz uma avaliação rápida com os números. E responde: a cabeça de Filipe só funciona no natural. A cabeça de Filipe não é capaz de fazer uma conta sobrenatural. Sua cabeça só faz contas naturais? Ou sua cabeça é capaz de fazer uma conta sobrenatural? A cabeça de Filipe só funciona naturalmente. Ele não consegue enxergar o que Jesus está enxergando. Sua mente funciona rápido no natural, porém ela não vislumbra o sobrenatural. Ele só via problemas, ele só via limites, ele só via, não processava o sobrenatural. Pode haver um problema quando o seu sistema de crenças é levado ao limite. E você não se desenvolve, você não consegue quebrar a barreira que separa o natural do sobrenatural. Jesus está forçando a mente dele, Jesus está forçando a sua mentalidade, a sua visão. Na verdade, Jesus estava forçando o seu sistema de crenças de Filipe, para ver se a barreira do natural com o sobrenatural fosse rompida e ele fosse capaz de crer realmente em algo impossível. Pastor, você está louco? Você quer ter aulas de balé para as crianças de graça? Você quer ter aulas de jiu-jitsu para crianças de graça? Você quer construir uma quadra para ter aulinhas de futebol para crianças? Quero. Você tem dinheiro para isso? Não. Tenho fé. Não tenho nem uns 50 mil do mês que vem ainda. Na verdade tenho. Está no teu bolso. Ai. Mas em alguns momentos da vida, tudo que você precisa é de fé e visão. Porque a provisão é atraída pela visão. Uma vez eu queria fazer um evento. E eu precisava, era um evento cristão, eu precisava de apoio da prefeitura, não sei o que, e eu não conseguia. E falei com um rapaz que era secretário de desenvolvimento de Niterói. Aí o cara falou: rapaz, deixa eu te ensinar. A prefeitura tem verba sobrando para fazer esse evento que você quer. Está tudo lá. O que você precisa é de um projeto.
Se você tiver um projeto que diz para que é, o que vai acontecer, para que é, onde vai ser destinado, isso o que, você vai levar na coisa de cultura e não sei o que lá, e você vai conseguir a verba para fazer esse evento. Sabe por quê? Porque a verba tem, você só precisa de uma visão. O céu tem recursos de sobra, mas o que falta é visão. Jesus chega a dizer: quando o Filho do Homem voltar, por acaso encontrará fé na terra? Quando há fé em você, seus olhos nunca serão capazes. Quando não há fé em você, seus olhos nunca serão capazes de enxergar o que Deus já preparou. Você só enxerga o que está acontecendo. Se você não tem fé, você não é capaz de ver o que Deus já está preparando. Você só consegue ver o que está acontecendo. Seus olhos só ficam no natural, não conseguem enxergar além das montanhas, do sobrenatural que pode estar acontecendo. Podemos encontrar pessoas que não vivem determinadas coisas. Na verdade, o problema de algumas pessoas pode não ser a falta de disposição, elas trabalham muito. O problema de algumas pessoas pode não ser a falta de ímpeto, a falta de coragem às vezes, mas sim a falta de fé. Porque algumas pessoas podem trabalhar muito duro, mas se você, eu não sei se você já se sentiu assim, parece que você, você bate num teto, sua empresa fatura aquele valor, chega ali, volta para lá, você não consegue romper, você bate no muro, você bate num limite, você vai até determinado ponto, e você não sai dali, e você não consegue, tem aquele quadrado que te limita, você já está há anos naquele nível do teu negócio, naquele nível da tua vida, seja espiritual, seja natural, seja em algumas áreas, você bate em tetos, você tem limite, você não consegue quebrar aquelas barreiras, porque na verdade, os seus olhos não conseguem enxergar por cima daquele muro. Porque os olhos naturais não são capazes de enxergar aquilo que Deus está preparando para você. Porque Deus não é natural, Deus é sobrenatural. Então você vai ser necessário usar os olhos da fé. Eu gosto de um salmo que diz: abra os olhos do meu coração, para que eu possa enxergar as maravilhas da tua lei. O louvor pode vir subindo, por favor. Jesus fala para os discípulos: recolha os pedaços. Mas Jesus manda catar os pedacinhos que sobrou. Eita, Jesusinho, né, rapaz? Preocupado com o que sobrou. Mas tem um ensinamento aqui. Jesus pede para catar o que sobrou. Os pedaços de pão que sobraram após todos estarem saciados. Ele pede para recolherem. Tem um ensinamento. Sabe por quê? Porque viver uma multiplicação não nos dá direito à desorganização. Viver uma multiplicação não nos dá direito a uma desorganização e não nos dá direito ao desperdício. Eu fui ver o significado de desperdício. Uso sem proveito, perda, despesa ou gasto exagerado, gastar exageradamente, desnecessariamente. E muitas vezes pensamos em desperdício, pensamos só em dinheiro, só em comida, só essas coisas, mas pessoas podem desperdiçar o seu tempo, podem desperdiçar a sua vida. Você pode muito bem olhar para trás: quanto tempo eu perdi com aquela pessoa, quanto tempo eu perdi com aquela coisa, quanto tempo eu perdi fazendo aquilo. Se eu tivesse 20 anos com a cabeça que eu tenho hoje. Para uns vão fazer: se eu tivesse 30. Outros vão falar assim: se eu tivesse 40 com a cabeça que eu tenho hoje. Tem outros que ainda vão falar assim: 50 tá bom com a cabeça que eu tenho hoje. Quanto tempo. Quando Deus tem um plano para a nossa vida, Ele forma esse plano contando com as coisas que Ele já depositou em você. Quando você nasce, tem uma coisa que todo mundo recebe, sabe o que é? Tempo. Então quando Ele faz um plano, Ele está contando com o tempo que Ele te deu, está contando com as habilidades que Ele te deu, está contando com as coisas que Ele te deu. Então quando você começa a desenvolver a sua vida e começa a desperdiçar o que Ele já colocou em suas mãos, colocou dentro de você, que vão servir para o propósito que Ele já planejou para o seu futuro, você começa a desperdiçar aquilo, vai fazer falta lá na frente. Vai fazer falta lá na frente. Porque você pode ter agido de maneira irresponsável. Quando desperdiçamos essas coisas, estamos colocando em risco, jogando para longe de nós o plano de Deus. Isaías 55:2 vai dizer: por que gastam dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Porque empenham a força de vocês naquilo que não terá proveito. Na verdade, a vida é um dom de Deus, maravilhoso, um presente maravilhoso demais para ser desperdiçado. Amém? Às vezes não entendemos porque algumas pessoas servem tanto. Está sempre na igreja,
lá tocando todo culto, está ficando da glória a Deus lá, ele fica todo espalhafatoso, parece até que está se mostrando, dá glória a Deus alto. Às vezes não entendemos porque algumas pessoas se doam tanto, se entregam tanto, choram, vai lá, vai querer aparecer, glorificam tanto, dão tanto glória, é apaixonado até demais, mas é porque tem gente que sabe muito bem da lama que foi tirado e das trevas que eles foram livres. Por esse motivo, muita gente, de uma certa forma, pode ser capaz de dar mais valor às coisas de Deus do que algumas outras, porque algumas podem ter sido tiradas de um poço muito fundo. Ela sabe o buraco que Deus arrancou ela, então por isso ela glorifica tanto. Porque na verdade quem sabe que um dia o inferno era o seu destino, aprende muito bem a valorizar o céu que Jesus te apresentou. Porque em Lucas 44 Jesus vai dizer que aquele que muito foi perdoado, acaba valorizando, dando mais valor. Porque aquela mulher entra na casa e derrama aquele azeite precioso, aquele óleo, aquele perfume sobre face, começam a falar, a julgar. Ele fala assim: irmão, entrei na tua casa, tu não lavou meus pés, tu não me deu água para lavar o pé, rapaz. Essa mulher lava o pé com lágrimas, enxuga com os cabelos, sabe por quê? A quem muito foi perdoado, muito é grato. O buraco que eu arranquei ela é mais fundo que eu vou arrancar você. Fique de pé comigo, em nome de Jesus. O texto vai dizer que eles recolheram 12 cestos cheios. Diga comigo pelo menos, porque você não está dando glória a Deus, mas diga: 12 cestos, 12 cestos. Cheios. Recolheu muito. Eu fiquei refletindo sobre isso, os 12 cestos cheios. E isso aponta para mais do que suficiente. Aponta para além do necessário, porque sobrou. Moça, eu não sei qual é o seu nome. O nome da senhora. Eu não sei qual é o nome da senhora, mas eu vou dar uma palavra para a senhora. Na sua vida não vai ter somente o necessário. Deus está preparando mais do que suficiente. Pode parecer que vai faltar, mas eu te dou uma palavra que vai sobrar. Os 12 cestos cheios apontam para mais do que suficiente. Aponta para a generosidade, aponta para o que Deus é capaz de fazer, com que se acha que é insuficiente, o que Deus é capaz de fazer com aquilo que André achou que não valia nada. Sobra 12 cestos daquilo que era insuficiente. Deus está falando com alguém. Vai sobrar cestos do que está na tua mão e parece insuficiente. A solução que você tem na mão é infinitamente melhor do que o problema que você tem. Não tem problema. O Deus que você tem é maior do que esse problema. A provisão de Deus não se torna somente suficiente. Eu aprendo com essa sobra dos cestos, porque a provisão de Deus não é somente suficiente, se torna além do que precisa. Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que sonhamos, pedimos ou pensamos ou imaginamos. Eu aprendo que com os 12 cestos que sobram, que Jesus não é um Deus de momento. Jesus não quer só curar você, Jesus não quer só libertar você, Jesus não quer um momento com você, Jesus não quer te dar um momento bom no culto ou em algum lugar, te livrar de um mal, te livrar de dores ou te livrar de trevas. Ele quer abençoar a tua história, não é um momento da tua história. Ele quer caminhar com você na tua vida toda. Ele quer te ajudar a escrever uma nova história. Ele não quer dar um ponto, é uma vírgula, é para continuar, é o segundo parágrafo, é o terceiro, é a outra página, é a outra. Ele é o mesmo ontem, hoje será o mesmo eternamente. Ele diz: eu vou estar com vocês até o confim, até o final dos dias, com os confins dos séculos. Então os cestos que sobram falam de futuro, falam de amanhã. E Jesus está dizendo: não sou o Deus de só hoje, não. Eu estou olhando, eu estou contigo no teu amanhã. Então não turbe o vosso coração. Não se preocupe tanto com o amanhã, porque o amanhã pertence a mim. Tem 12 cestos cheios para o teu amanhã, fique tranquilo. Ele tem
uma promessa, Ele tem um propósito, Ele tem algo a mais. Além de bênçãos, Ele tem vida. Bênçãos podem ser somente momentâneas e resolver problemas, mas a graça dele é permanente. Eu fui numa igreja nos Estados Unidos agora, na semana passada, o nome dela era Transformation. Uma igreja que está muito em alta, um pastor muito famoso, por uma série que ele pregou, enfim, tantas coisas. E a gente chegou mais cedo daquela igreja, e é uma igreja que transicionou de um pastor branco para um pastor preto, negro. E uma igreja com gente de tudo quanto é tipo. A gente chegou cedo, uma igreja linda, corredores grandes. A gente começou a observar, olhar, andar pelas igrejas com um tour, com pastores. E de repente as pessoas começaram a chegar. E eu comecei a andar naqueles corredores. E começou a chegar gente de tudo quanto é tipo. Gente preta, gente branca, gente gorda, gente magra, gente de cabelo vinho, gente de cabelo vermelho, gente de cabelo amarelo, gente espalhafatosa, gente dançando rap no meio do corredor. E gente nova, e gente velha, gente idosa, e adolescente, e correndo. E tinha muita vida naquele corredor. Eu falei, meu Deus, que igreja viva, quanta gente de tudo quanto é gente. Dava para respirar e sentir a vida abundante, as pessoas felizes chegando na casa de Deus. Vida. Quando eu vi esse texto dos 12 cestos, eu lembrei de um outro texto de João 10:10, que Jesus vai dizer: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, plenitude de vida. Jesus está dizendo para você: tem 12 cestos cheios te esperando. Eu tenho vida para você. Eu tenho vida nesse deserto, eu tenho vida nesse sofrimento, eu tenho vida nessas trevas que você está vivendo. Pão em abundância, uma sobra de pão. Em outro momento Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Pão em abundância, vida em abundância. Tem algo especial sendo gerado em Deus que você ainda não viu, que você ainda não conhece, que está guardado na gratidão, que pode estar escondido no insuficiente para a sua provisão. A provisão que você precisa, ela pode já estar nas mãos de Deus. Feche os teus olhos comigo, por favor, nessa noite, porque essa pode ser uma noite especial, onde Deus te trouxe aqui para falar com você: eu te escolhi. Eu quero entrar e eu quero gerar uma vida como você ainda não experimentou. Você pode viver coisas que você não está conseguindo ver além do horizonte. Você só vê limites, você só vê parede. Mas eu quero ajustar a tua mente, ajustar o teu foco, para que você possa enxergar tudo aquilo que eu posso fazer. Você vê as circunstâncias, mas eu vejo um milagre. Hoje é um dia de você se render e de falar: eu quero abrir o meu coração para esse Deus. Talvez seja um passo de fé que você precisa dar. Talvez hoje seja o dia que você precisa falar: eu quero deixar Jesus entrar na minha vida como ainda não entrou. Eu quero erguer as minhas mãos e falar: Jesus, não se trata de uma religião, não se trata de entrar para uma seita, não se trata de seguir a um homem, se trata de abrir o coração para Deus e falar: pode entrar, me ajuda a escrever uma nova história, me ajuda a escrever essa minha vida. Talvez tanta coisa pode ter acontecido que você tenha parado no meio do caminho. Tua fé possa ter secado, você possa ter sido abandonado, possa ter sido ferido, frustrado, tanta coisa. Quando eu cheguei no estacionamento, tinha um homem deitado lá, jogado, bêbado. Talvez pareça que te esqueceram você deitado, largaram você machucado, deixaram você para trás. Mas hoje é um dia que Jesus está dizendo: eu nunca te abandonei não, eu sempre estive do teu lado. Mas hoje é um dia de renovar a aliança. Hoje é um dia de falar assim: eu quero voltar, eu quero. Curva sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Hoje é um dia de você que está em casa. Hoje é um dia para você dar um passo de fé. Hoje é um dia para você renovar a aliança. Deus te trouxe aqui hoje para esse momento, porque Ele está dizendo: tu é meu, tu é minha, eu tenho um plano, eu tenho um propósito, eu te escolhi. Eu já desenhei uma história para você, eu tenho algo preparado para você. Tem uma provisão pronta para você, tem uma vida abundante te esperando. E hoje é um dia de você falar: eu quero.